Logradouros. E para você de casa que não sabe o que é o programa Logradouros, eu vou explicar. Em nosso programa, vamos falar sobre pontos históricos e pessoas que fizeram parte dos principais acontecimentos assisenses. E para começar, hoje iremos falar sobre Giovanni Di Pietro de Bernardone. Você sabe quem é ele? Não. 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 Não sei. Não. Não. Desconheço. Não conheço, não sei. É um homem de lata? É o homem de São Francisco de Assis. Giovanni Di Pietro de Bernardone é mais conhecido como São Francisco de Assis e foi um frade católico. Nasceu no dia 5 de julho de 1182 e faleceu no dia 3 de outubro de 1226 na cidade italiana de Assis aos seus 44 anos. Depois de uma juventude regada a práticas mundanas, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza e fundou a Ordem dos Franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau. Quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Prendi. Grazie. Grazie, signore. Prendete. Prendete. Grazie. Preghiamo nella lingua che usiamo tutti i giorni. Padre nostro, che sei nei cieli. Que sei nei cieli. Sia santificato. Agora que vocês já sabem quem foi São Francisco de Assis, vamos para a história do monumento da cidade brasileira de Assis, mais precisamente no estado de São Paulo. Monumento esse que também é conhecido como Chicão ou até mesmo Homem de Lata. Em 1990, o então governador do estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, instituiu a lei de número 678 de 16 de julho, nomeada como Adote uma Praça. No mesmo período, o presidente do Rotary Club era o Dr. Emerson Bragaroli, que ao se deparar com a praça da rotatória da Avenida Rui Barbosa abandonada, decidiu construir uma roda dentada, símbolo do Rotary, no local. Tudo começou quando eu fui presidente do Rotary Club de Assis Norte, no 1990 e 91. O lema do governador era Adote uma Praça. Isso para todas as cidades da região onde a governadoria abrange. E na ocasião eu tive uma ideia, como essa praça estava abandonada, a rotatória da entrada, eu tive uma ideia, falei, vamos fazer uma roda denteada, que é o símbolo do Rotary. Fazendo no chão, aproveita que é redondo, a gente faz esse símbolo do Rotary no chão. Aí expus aos companheiros do clube, eles concordaram, gostaram da ideia, fomos falar com o prefeito da época, que era o professor Romeu Boffarini. Chegando lá, o prefeito tinha uma ideia de colocar uma estátua de São Francisco de Assis ali. E aí ele achou que uma coisa ia atrapalhar a outra. Aí desenvolvi a ideia, falei, irmão, eu acho que é o seguinte, podemos fazer essa roda enteada, né? E no centro, no lugar do eixo da roda, a gente coloca a imagem de São Francisco. Aí ele gostou da ideia e tal, e nós trabalhamos em parceria. Após discutir a ideia com os demais membros do clube e obter a concordância de todos, Emerson foi até o prefeito da época, Romeu Boffarini, que propôs a ideia de colocar o monumento de São Francisco de Assis no local. Quando eu fui prefeito, no meu primeiro mandato, eu sempre entendi que a cidade tinha que ser tratada como a nossa casa. Muito cuidado, muito carinho, deixando ela bonita, limpa, agradável. Então, todos os espaços públicos, municipais, urbanos, eu procurei transformá-los em praças, para embelezar e transformar esses locais em locais verdes, locais que a população pudesse desfrutar e que se tornassem aprazíveis. E nesse contexto a gente estabeleceu algumas parcerias. E foi o que aconteceu com relação a esta praça, que é a Praça dos Rotarianos. Nós tivemos uma solicitação do Rotary para que naquela rotatória se fizesse a rotatória
do Rotary, que na verdade é uma roda dentada, e aí eu sugeri que a gente fizesse uma imagem no centro da praça, porque o espaço era bonito, no alto da cidade, no alto da principal avenida. E numa das minhas viagens para São Paulo, eu vi uma escultura feita com material reciclável de aço inox. E procurei saber quem que era o artista. Eu gostei e descobri que era um artista chamado Bittencourt. Não tenho certeza absoluta, mas parece-me que de Mogi das Cruzes. E eu fui até Mogi, conversei com ele, ele me apresentou inúmeros projetos que ele tinha feito, e aí nós resolvemos contratá-lo para construir o São Francisco de Assis naquele local. Por que o São Francisco? Porque o São Francisco é o padroeiro da cidade de Assis. Em razão de nós termos uma cidade homônima na Itália, onde viveu São Francisco de Assis, Assis homenageou esse santo tão importante para a Igreja Católica, tornando o padroeiro da nossa querida cidade. Recebi um convite do senhor prefeito para construir o padroeiro da cidade. Então, conversando com ele, chegamos à conclusão do local em que hoje se encontra instalado, através do secretário de Cultura de Ourinhos, professor Granja. O tempo de construção foi de aproximadamente 3 meses, feito no pátio da prefeitura. Sinto-me honrado. Depois desse, já tenho mais de 200 cidades com monumentos. Todos os contatos foram feitos através de marchas com o prefeito. Então houve a construção, pois tenho São José de Ribeirão Pires, São João Batista, Arceburgo e o Cristo feito para o Papa, entre vários outros. Para conseguir fundos com a construção, a Prefeitura e o Rotary, com a ajuda de Yara Bragaroli e Neia Buffarini, realizaram o primeiro festival de prêmios no Clube Marcelino de Souza, com cerca de 10 mil pessoas. Um bingo onde foram oferecidos carros, motos e outros prêmios, conseguindo ao final alcançar o objetivo de lucro necessário. Trabalhamos bastante em função desse festival de prêmios, né? E angariamos 5 mil, não sei hoje quanto seria, 5 milhões, como que chama? A Neia ficou com uma parte. Para a promoção social. Isso, para a promoção social, e nós ficamos para a construção da praça. A estátua São Francisco de Assis, ela era um sonho de um tio meu já falecido, que ele tinha um sonho que tivesse uma estátua bem gigantesca lá, para fazer um marco religioso na cidade. E aquilo ficou comigo muito tempo. Eu trabalhei a minha vida toda em energia elétrica. Me aposentei e fui trabalhar na prefeitura a pedido do Dr. Romeu Buffarini, na época, a primeira gestão. E não entendi dessa história toda aí na gestão. Eu comentei com ele um dia que esse tio meu tinha esse sonho de ter uma imagem de São Francisco. Ele falou, interessante, o Dr. Romeu também muito religioso. Falei, interessante, rapaz, seria alguma coisa mesmo para fazer um marco na cidade. Isso foi passando com o tempo. Começou-se então a angariar sucatas de aço inoxidável, que ele é feito totalmente em aço inoxidável, que é um material que não é eterno, mas é de longa vida. Agora, por ser um material muito caro, eles pegaram e começaram a pedir doações. A usina Nova América, na região de Maracaí, Dr. Paulo Rezende, ele cedeu uma série de sucatas que poderia ser pego lá. Nós fomos lá com o caminhão, fomos escolhendo chapas, materiais. Conseguiu também lá perto de Diadema, em São Paulo, um parente dele lá também cedeu um monte de sucatas. E aí foi feito, angariando essas doações desse material, que é um material meio difícil de se encontrar como sucata. Aí então eles contrataram Bittencourt, que é um artista plástico famoso no mundo inteiro, e ele veio, inclusive falou para mim como seria mais ou menos a ideia, e foi dito. Aí ele pegou e falou, eu preciso de um parâmetro. Foi onde eu falei, olha, dentro da igreja da catedral, do lado esquerdo, perto do altar-mor lá, existe uma foto de São Francisco de Assis com os pássaros. Ele falou, então eu vou dar um pulo lá. Ele foi lá, já memorizou, então ele veio e jogou
a parte anatômica da estátua no chão, porque não existe nada técnico. Isso daí é uma coisa que nasce de uma pessoa com a capacidade que ele tinha. Então ele iniciou a fazer a parte, falou: aqui vocês vão fazer isso, isso, isso. E aí foi jogando as partes de sucata e a gente soldando. Fomos soldando até que ela começou a tomar aquele formato. O formato dele é com a mão para cima, e tem vários pássaros estilizados também que ele criou ali. E tudo com sucata foi se fazendo aquilo. E na realidade acabou sendo aquilo que está lá hoje. Bom, à medida que isso ficou pronto, aí tinha o problema de instalação, porque ele tem um contraventamento altíssimo. Tecnicamente, é alguma coisa de se preocupar com ventos de grande intensidade, de tombar um material daquele e criar muitos danos, né? Então, à medida que ficou pronto, foi feito fundações, feito aquele arco, engenheiros criaram aquele arco, e foi feito fundações ali de categoria mesmo para sustentar aquele contraventamento. Fizemos chumbadores de 3 polegadas, que dá 5 centímetros de diâmetro, uns parafusos, foi parafusado os pés dele lá, e ficou daquela forma lá. Este monumento movimentou boa parte da população. No dia de sua inauguração, houve a presença de seus idealizadores e cobertura jornalística de toda a região do Vale Paranapanema. Nós recebemos uma pauta da prefeitura, eu peguei um repórter nosso aqui, e como o nosso editor já estava com a pauta, ele já tinha recebido a pauta da prefeitura, e nós falamos: vamos sair para cobrir. Era no final de tarde, quase noite, e aí nós fomos para lá e fizemos a cobertura. Eu, se eu não me engano, o Júlio Garcia, fomos lá e fizemos a cobertura. Eu não vou precisar para você a data disso, mas foi uma coisa assim bem diferente, porque nós chegamos lá e vimos o monumento, como ele foi feito, foi construído. Nós pegamos, a hora que nós chegamos e começamos a perceber o monumento, você via que ele era rico, mas rico em detalhes. Que quem foi a pessoa que fez ele não posso dizer como artesão, mas ele é um curioso, um cara que ele é curioso e tem uma percepção de fazer detalhes muito grande, que é o Asley, que é amigo da gente, que tá na cidade hoje, até hoje. Acho que vocês devem ter conversado com ele. E foi assim, foi um negócio diferente para a cidade que está lá até hoje. Às vezes tem pessoas que criticam aquele monumento lá, que eu acho uma coisa bonita para a cidade, que virou um marco na cidade. Hoje todo mundo que chega na cidade, que tem um visual quase que completo da Avenida Rui Barbosa, você vê ele, a primeira coisa que você visualiza é ele. Para a gente da redação, é como uma matéria normal, sabe? E aí você vê tanto tempo passou tanto tempo já, que hoje que você vê realmente o valor histórico que é aquilo lá. Para a cidade, para pessoas mais novas, pessoas que estão estudando, que nem vocês, que estão fazendo a história dele, que é uma coisa muito importante, você fazer essa história. Não para mim que cobriu a história dele, que faz parte da história dele, mas para as pessoas mais novas, para as crianças que estão hoje começando a entender o que é a cidade de Assis, ver um monumento daquele e como ele foi feito e como a data de inauguração, como ele foi feito e todo o histórico que ele faz da cidade, da fundação da cidade e o nome da cidade, que é Assis, com São Francisco de Assis, que é o padroeiro da cidade. Hoje, o grande monumento de São Francisco de Assis, a estátua mais famosa da cidade, é um dos maiores cartões postais e fonte de inspiração para muitas pessoas dentro e fora do estado de São Paulo. Muitas pessoas usam a imagem dele para artes, trabalhos ou até mesmo somente recordação, por achar ele bonito com a sua infinidade de detalhes com aço inoxidável. Eu sou artesão, então acho que não tem assim, como eu não admirar uma obra daquela aqui, né? Que a gente percebe que é uma coisa que foi feita assim com muito detalhamento por parte do artista, né? E tem um significado todo por trás ali.
Mas assim, o fato de eu ter tirado a foto... E não foi só uma, não. Foram várias fotografias. Eu tenho ele de todos os ângulos, em vários dias, em climas diferentes, assim, também. Mas assim, acho que o fato maior, assim, de ser um atrativo para mim, o São Francisco de Assis, que ele já é quase um clichê aqui na cidade também, porque todo mundo fotografa ali, é a falta também de outros pontos, assim, que são reconhecíveis, assim, à primeira vista, né, da cidade. A gente não tem aqui rios que passam na cidade, praças muito bonitas, assim, outros monumentos também históricos, assim, preservados, né, como em algumas outras cidades que a gente vai por aí. Eu acho que o São Francisco, ele tem a cara de Assis, assim, acho que ele é o que representa a cidade de cara logo assim, né? O Monumento São Francisco, para mim, representa a identificação da cidade. Porque o pessoal, quando a gente vai para fora, eles conhecem a cidade de Assis por causa do monumento. Porque é famoso, porque aparece na TV, nas fotos, aparece vídeo, então o RG da cidade é o monumento. Chama atenção o tamanho dele, porque daqui de Assis você pode ver ele sobre qualquer lugar. Você pode estar lá no começo da avenida e você vai conseguir ver o monumento, né? Então é uma coisa que chama atenção. Nosso primeiro programa dessa nova temporada. Mas não fique triste não, porque vem muito mais por aí. Curta a nossa página no Facebook, TV e Rádio Fema, nesse link que está aparecendo aí no seu vídeo. Também entre em contato com a gente pelo e-mail tvfema@femanet.com.br. Você pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui. Muito obrigado e até a próxima! Padroeiro São Francisco, proteja essa terra. Olhe para os seus meninos, os filhos de sua cidade. Deus e a Mãe Terra da cidade fraternal contempla os teus filhos, São Francisco de Assis. Homem de lata, que fica lá no auge da cidade, no topo desse solo, no colo de Deus Pai. É de lá que avista os teus filhos. É de lá que alimenta as esperanças. São Francisco de Assis, padroeiro dessa gente, da Terra Vermelha, cidade fraterna, de gente guerreira, de esperanças eternas. Eterna também é a tua fé, teu alimento aos necessitados. Santo Francisco de Assis, Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, a ti subam os louvores, a glória e a honra e todas as bênçãos desse mundo. Obrigado, São Francisco de Assis, por todo esse amor e continue abençoando essa terra. Santo Francisco de Assis, nosso padroeiro salvador.